Fala galera, sejam bem-vindos a mais um encontro do Nefi. E hoje eu já quero começar fazendo uma pergunta. Qual a relação entre religião e literatura? A gente vai ver que tem muita coisa em comum e para isso nós convidamos para estar conosco hoje aqui no Nefi uma pessoa que há muito tempo eu já queria receber aqui. É uma pessoa que eu vejo o conteúdo que ele produz no Instagram, adoro, acho riquíssimo. E por isso eu convidei meu querido, meu brother, meu irmão Maurício Avoleta, ele que é doutorando em Ciências da Religião pela PUC Minas, também obreiro lá na Igreja Esperança. E o Maurício está aqui com a gente hoje para falar sobre literatura e religião a partir de Tolkien. E, enfim, gente, um tema maravilhoso para você que gosta de literatura, para você que gosta desse diálogo aí. Então, não perca esse encontro de hoje, que está incrível. Mas antes, galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Estamos no Spotify agora também. Então, todas as reuniões nossas você pode ouvir no Spotify. E claro, né, gente? Siga a gente no Instagram, @NefiEstudos, tá bom? Não percam o conteúdo que nós produzimos no YouTube, no Spotify, também no Instagram. E olha, novidades vindo por aí, hein? Em breve, Nefi Day 2025. Aguardem mais informações aí nos próximos dias. Então, fiquem atentos aí, beleza, pessoal? Galera, já quero passar a bola para o Maurício. Maurício, cara, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. Seja bem-vindo aí ao Nefi. Espero que seja a primeira de muitas vezes que você esteja conosco. Tenho certeza que a gente vai aprender muito com você nessa noite. E, meu irmão, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Deus te abençoe. Lincoln, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E como o Lincoln já falou, eu vou conversar um pouco aqui sobre a relação entre literatura e religião, tendo Tolkien como esse gancho. E aqui eu já tomo a liberdade para especificar. A religião em si, eu vou falar não de uma forma lato, falar todas as religiões, como a literatura se relaciona, mas eu quero deixar bem claro, eu vou falar sobre cristianismo. Isso será aplicado em outras religiões? Talvez, dependendo de como a gente trabalhar isso, pode. Mas eu quero puxar esse gancho maior para linkar com alguns pontos que eu quero trazer aqui, beleza? Bom, muitos críticos literários, quando são questionados sobre a importância da literatura, comumente respondem com claro e sonoro: não tem importância. Que a literatura não é importante, que a literatura não serve para nada. E eu confesso que eu tenho a tendência de concordar, mas com ressalvas. Por que com ressalvas? É o C.S. Lewis, que, salvo engano, ou no Cristianismo Puro e Simples, ou no Peso da Glória, agora me foge a memória, até tentei procurar aqui antes de começar, mas eu de fato não me lembro onde ele disse isso. Mas ele comenta que a literatura, bem como a amizade, ela não tem importância. Ela não tem necessidade de existir. No entanto, é ela quem confere um tipo de beleza, um tipo de contemplação distinta. Que nós podemos passar desta vida para outra sem isso? Podemos. Mas são esses pequenos lampejos de beleza, de contemplação que aparecem no dia a dia, que nos fazem desejar algo. Um dos santos preferidos dos protestantes, nosso querido Santo Agostinho, é ele quem falava sobre a desordem dos amores. Que o ser humano, a partir da queda, afetado pelo pecado, tem os seus amores desordenados. Isso faz com que ele deixe de amar? Não, mas faz com que ele passe a amar de forma errada as coisas certas, de forma errada as coisas erradas. Ou muitas vezes amar corretamente, mas as coisas erradas. A desordem dos amores faz com que nós nos relacionemos com a realidade de forma deficitária, de forma complicada. Existem
Porém, alguns aspectos da realidade criada por Deus, alguns meios de graça fornecidos pelo próprio Deus, que nos auxiliam a redirecionar os nossos amores, a reeducar os nossos afetos. É sabido por muitos que a literatura, a boa literatura, nos auxilia nisso, nos auxilia nesse processo de reeducação, de redirecionamento. E o que é a boa literatura? É uma literatura cristã? Não necessariamente. Eu, de modo particular, tenho muita dificuldade quando falamos de uma literatura cristã e uma secular, porque o que seria uma literatura cristã? É uma literatura que foi criada boa, mas que pecou e, pela graça de Deus, é alcançada e restaurada? Não. A literatura não é afetada como nós pelo pecado. A literatura não precisa de salvação. Ela é um fruto, uma obra do ser humano que reflete aquilo que ele pensa. Nesse sentido, podemos até falar de uma literatura que seja cristã ou não. Mas eu tenho minhas ressalvas com essa definição. Porém, a literatura, a boa literatura, não é uma literatura confessional, seja ela cristã ou não, religiosa ou não. A boa literatura é aquela que explora com sinceridade a realidade. Aquela que explora com sinceridade as coisas que existem, tanto numa realidade concreta quanto numa realidade abscondida. A boa literatura é aquela que se preocupa em ser coerente com ela mesma. É aquela que estabelece uma narrativa, por exemplo, e é coerente com que aquela narrativa direciona a história. Há uma autora que eu particularmente gosto muito, nem estava planejado falar sobre ela, mas bateu aqui, dá para falar, e eu gosto muito, aproveito as oportunidades. É a Dorothy Sayers. Ela foi amiga de C.S. Lewis, de Tolkien, e há um livro dela que o Lewis dizia que, se você é artista, deve ler em jejum para que não se ensoberbeça, que o livro é maravilhoso. Ele se chama... Deixa eu só fechar aqui, gente. Estava tendo notificação no WhatsApp. Mas esse livro se chama Mente do Criador, onde a Dorothy Sayers, ela observa que a Imago Dei, ou seja, a imagem e semelhança de Deus que está no ser humano, reflete também, dentre outras formas, no fazer artístico. O fazer artístico do ser humano aparece uma forma trinitária, que cremos em um Deus que é trino. Então, a Imago Dei reflete em nós, o próprio Agostinho vai observar isso na Trindade, de forma trina também. Uma dessas manifestações é no meio artístico, e Dorothy Sayers vai observar que essa manifestação ela aparece como ideia, energia e poder. A ideia como imagem de Deus Pai, quando nós temos a compreensão do todo de uma história. Por exemplo, Tolkien pensando sobre o Senhor dos Anéis. 2 hobbits precisarão destruir um anel de Sauron na Montanha da Perdição, que é o único local onde pode ser destruído. Ele tem a ideia geral dessa história em sua mente, de forma temporal, aquela história está no autor, é parte dele. A segunda parte da primeira ideia, depois energia, seria a energia criativa de trazer essa história à realidade, como imagem do verbo. A imagem, o verbo que traz as coisas à realidade, o disse Deus, o ruá, o logos. E, por fim, temos o poder como imagem do Espírito Santo. E o que é esse poder? Quando nós criamos uma história, ela passa a existir fora de nós. Entretanto, se nós não compartilhamos essa história e nós, porventura, nos voltamos ao nosso Deus, porventura nós venhamos a morrer, ou essa história suma, ela deixa de existir, porque ela existe apenas em nós, enquanto indivíduos. Quando essa história passa a existir em comunidade, ou seja, quando pessoas começam a interagir com essa obra, ela passa a existir fora do autor. Ela passa a existir como imagem e semelhança desse autor e que tem uma existência agora, como nós, de fato. Quando Deus cria o ser humano,
ele passa a existir interagindo com a dinâmica trinitária, interagindo com os seus iguais, ele passa a existir enquanto indivíduo, não mais enquanto um mero robozinho, um mero ser sem vida, mas um ser que existe de fato. Obviamente que no caso da literatura, isso é apenas análogo, é uma analogia. Não é de fato que o livro passa a existir e ele sai andando por aí mesmo. Tolkien morreu e tem um livro do Senhor dos Anéis roubando uma farmácia nas ruas de Londres. Não é isso. Bom, mas toda a nossa criação artística, e no caso específico aqui, a literatura, ela irá apontar para algo que existe dentro de nós. Por isso que a boa literatura se preocupa em desenvolver de forma coerente com a própria estrutura com que foi criada uma boa história. Desenvolver, às vezes, não é para ser uma literatura, mas para ter uma reflexão. Isso é justo, é válido, mas ela será uma boa literatura se desenvolver de forma coerente esta boa reflexão. Quando entramos em contato com alguns livros, é comum que nós tenhamos a sensação de maravilhamento, de beleza. Mas, principalmente de uns anos para cá, as pessoas têm uma perspectiva errada do que a arte é. A arte precisa ser bela. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que ela precisa ser uma arte renascentista? Ela precisa ser uma arte que evoque aquilo que de melhor há no ser humano? Não necessariamente. A arte não precisa apenas ser bela, mas ela pode também ser boa e verdadeira. Ela pode abordar aspectos da verdade, aspectos da realidade. E isso não necessariamente será belo. Isso não necessariamente será belo. E a beleza também não necessariamente é aquilo que transcende de forma maravilhosa. A beleza na tragédia. Quando nós pegamos, por exemplo, retratos que ilustram a morte de Nosso Senhor. Alguns deles, se nós falarmos que não há beleza naquilo, estaremos mentindo. Entretanto, devemos admitir também que é um tipo de beleza angustiante, pois, sabendo a narrativa, percebemos que a beleza que está lá é a da redenção, não a beleza estética que está sendo evidenciada. Jesus morrer não é bonito. Jesus sofrer não é bonito. As pinturas que, inclusive, demonstram os apóstolos e Maria, a mãe de Deus, sofrendo junto na crucificação, não é bonito, mas evidencia uma verdade dela. Portanto, a boa arte, a boa literatura, não necessariamente precisa ser bela, mas ela pode ser boa, ela pode ser verdadeira. E há uma citação do C.S. Lewis que eu gostaria aqui de ler com vocês, que fala a respeito disso, no livro O Peso da Glória, no texto, inclusive, de mesmo nome, O Peso da Glória, onde Lewis diz o seguinte: a fome material de um homem não prova que esse homem vai conseguir alimento. Talvez ele morra de inanição. Peraí, gente, vi errado. Perdão. A citação aqui, é a página de trás. Os livros e a música nos quais pensamos ter encontrado beleza nos trairão se confiarmos neles. A beleza não está neles. Ela surge por meio deles e o que veio por meio deles era anseio. Esses elementos, a beleza, a lembrança de nosso passado, são boas figuras daquilo que realmente desejamos. Mas se forem confundidos com o que realmente desejamos, transformam-se em ídolos tolos. Ídolos que ferem o coração de seus adoradores, pois não são o que eles desejam. São tão somente o perfume de uma flor que não encontramos, o eco de uma canção que não ouvimos, notícias de um país distante que ainda não visitamos. A boa literatura desperta em nós desejos, mas, como disse anteriormente, os nossos desejos estão desordenados. Como que a gente lida com isso?
como que nós lidamos com uma boa literatura que desperta um anseio, que desperta um desejo, mas os nossos desejos estão desordenados. Isso quer dizer o quê? Que eles não apontam, a bússola do nosso coração não aponta para o norte verdadeiro, mas está apontando para um norte falso. As Escrituras nos afirmam, principalmente Paulo em Romanos 7, que antes de estarmos em Cristo, estamos aonde? Estamos em nossos próprios delitos e pecados. Romanos 7, Paulo afirma que o ser humano sem Cristo é escravo, mas não escravo de Cristo, como os apóstolos afirmam ser, como o cristão deve afirmar ser, mas escravo do pecado. Sendo escravo do pecado, faz aquilo que o pecado deseja. E o que é o pecado, senão o alimentar suas próprias vontades em detrimento de alimentar a vontade de Deus? O que é o pecado, senão o afastamento de quem Deus é, se afastar da sua própria realidade, da sua própria ontologia nesse sentido. Bom, isso é um problema de fato. É um problema de fato, mas que possui uma resposta bela, uma resposta boa e uma resposta verdadeira. Tolkien, no seu livro Árvore e Folha, esse daqui. Essa é a edição antiga, eu até tenho uma edição nova aqui, isso aqui, a edição antiga é a que está rabiscada, então é a válida. É a que eu consigo encontrar minhas anotações. Mas nesse livro, Árvore e Folha, possui um conto de Tolkien chamado Folha de Nigel, ou Folha de Migalha, salvo engano, está na nova tradução, onde, já digo que eu vou dar spoiler, tá, gente? Me perdoe, mas já é bem antigo, vocês deveriam ter lido, é quase leitura obrigatória de crente. Tem a Bíblia, tem Cristianismo Puro e Simples, Confissões e Árvore e Folha, necessário. É quase parte do discipulado universal de todo crente. Mas, nesse conto, Folha de Nigel, Folha de Migalha, Tolkien nos narra a história de um pintor. Um pintor que tinha um anseio, desejo de pintar uma bela árvore. Ele visualizava essa árvore em sua cabeça. Mas, quando ia para o vamos ver, quando ia de fato pintar, ele só conseguia pintar uma bela folha. Uma belíssima folha, cheia de detalhes, uma folha com um verde maravilhoso. Mas apenas uma folha. Não por falta de capacidade. Ele era um pintor capaz, ele tinha outras pinturas. Entretanto, era essa pintura que seria a sua magnum opus, a sua obra final, a obra que ele ansiava terminar. Mas, infelizmente, ou felizmente, ele morreu. Nigel morreu e vai parar, no pós-morte, em um campo belo. Em um belo campo. Um belo campo onde ele começa a entristecer-se. Ele nunca conseguirá terminar a sua obra. Ele nunca conseguirá observar com seus olhos reais, não com os olhos da mente, com os olhos do coração, aquela árvore que ele desejava trazer à realidade. É, contudo, surpreendente, de forma maravilhosa, que lemos que Nigel se depara com a árvore que ele tanto imaginou. Nesse campo, no pós-morte, ele vê essa árvore maravilhosa, essa árvore frondosa, melhor do que ele tinha imaginado outrora. Quando ele observa essa árvore, ele nota que ela já existia. O anseio que ele tinha por trazer à realidade algo belo era um anseio não por algo inexistente, mas por algo que existia perfeitamente fora dele. Algo que no próprio Deus existia perfeitamente. Portanto, como que nós conseguimos realinhar os nossos amores, conseguimos realinhar as nossas vontades, os nossos afetos, estando próximos de Deus, estando em Deus, estando no próprio Deus, participando dele? É o que na teologia cristã nós falamos que é a santificação, a conformidade com o próprio Deus. Conformar a nossa natureza com a natureza de Deus faz com que os nossos amores vão aos poucos se reordenando. E esses amores se reordenando permitem com que nós nos relacionemos de melhor forma com toda a criação e, especificamente,
com com a literatura. No Senhor dos Anéis, e aqui eu gostaria de ler também para vocês um trecho, no Retorno do Rei, no trecho, no capítulo A Terra da Sombra, onde Frodo e Sam estão chegando ao fim de sua jornada. Eles estão já na terra de Mordor, eles já estão na terra do desespero, e algo acontece. Algo semelhante com a citação que fiz aqui de C.S. Lewis, algo glorioso, mas que despertou algo. O trecho específico que eu comentei diz o seguinte: Frodo e Sam, lá, espiando por entre os restos de nuvens, sobre uma rocha pontiaguda nas montanhas, Sam viu uma estrela branca reluzir por uns momentos. Sua beleza arrebatou-lhe o coração quando desviou os olhos da terra desolada e ele sentiu a esperança retornar. Pois, como um raio cristalino e frio, invadiu o pensamento de que, afinal de contas, a sombra era apenas uma coisa pequena e passageira. Havia a luz e uma beleza nobre que eram eternas e estavam além do alcance dela. A canção que cantara na torre fora mais um desafio que uma esperança, pois naquela hora pensara em si mesmo. Agora, por um momento, sua própria sorte, até a de seu mestre, deixaram de preocupá-lo. Sam voltou às sarças e se deitou ao lado de Frodo, e deixando de lado todo o medo, mergulhou num sono profundo e despreocupado. Aqui nós vemos, no momento de desespero, no momento de desesperança, Sam e Frodo na Montanha da Perdição, indo em direção ao centro dessa montanha para destruir um anel de Sauron. Sam observa uma luz. Observa uma luz que não o faz desejar aquela luz, mas o faz perceber que existe algo para além das trevas, existe algo para além do desespero, aquela terra desolada que ele cita aqui. Existe algo além e maior. Esse é o ponto importante. Quando nós realinhamos os nossos amores com os amores divinos, quando nós buscamos a imitação de Jesus Cristo, quando buscamos participar de sua natureza, nós começamos a realinhar as nossas expectativas, os nossos amores, nos permitindo observar a literatura e entender aquilo que está saindo por detrás dela. Entender que isso que está saindo por detrás dela não é um conhecimento oculto, não é algo que precisa ser esmiuçado, mas é algo que, aos olhos da esperança, aos olhos da fé, nós podemos perceber que é o anseio humano. É o autor de Eclesiastes que diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano e ele procura algo que tape este buraco, que tape essa falta. E é tanto, por isso que eu disse no início, que a boa literatura pode ser tanto cristã quanto não cristã. Porque é parte do ser humano, é parte ontológica do ser humano desejar. Desejar por algo que muitas vezes ele não tem ideia do que está desejando. Ele não tem noção do que ele quer, do que ele anseia, mas ele deseja. Ele deseja sem saber o que é. É como a descrição do poeta da utopia. Você dá 2 passos, ela se afasta 2 passos. Você corre, ela corre mais um pouco. Você nunca alcança, ela está lá só para que você continue correndo. Sem Cristo, é exatamente isso. Os nossos desejos são uma utopia onde sempre corremos para tentar alcançar aquilo que nos satisfaça, mas nunca encontramos. Com Cristo, nós percebemos que esses desejos apontam para algo muito maior e que será completo, que será satisfeito em uma eternidade próxima, em uma eternidade que se aproxima. Aqui nós temos uma noção parcial dessa completude. Nós temos uma noção parcial dessa satisfação em Jesus Cristo.
A literatura, boa literatura, ela vai nos ajudar a discernir isso. Ela é necessária? Não, ela não é necessária, mas quem disse que a literatura precisa ser necessária? Nossa época, ela mede a importância das coisas pela sua utilidade. Principalmente se tiver uma utilidade econômica imediata, ela é mais importante ainda. Coisas como a teologia, muitas vezes a religião, a literatura, a filosofia, perdem sua importância porque a sua utilidade não é óbvia. E muitas vezes nem utilidade de fato ela tem. Podemos passar dessa vida para outra sem elas. Mas são elas que nos auxiliam a compreender corretamente as coisas. Não à toa que a nossa fé cristã, ela é uma fé do livro. As escrituras sagradas, a Bíblia, é um livro que possui diversos gêneros literários lá dentro. Qual a importância da literatura para um cristão? Ora, se não é ler corretamente a palavra do seu Deus, a Bíblia possui poesia, possui relato histórico, a Bíblia possui narrativas maravilhosas, possui até, se vemos no Apocalipse, algum tipo de literatura fantástica. Uma literatura fantástica que sabemos que será algum tipo de realidade. Não sabemos se virá um dragão de fato ou se aquele dragão representa algo, mas sabemos que aquilo será real. Jesus Cristo volta de verdade. Os mortos ressuscitarão em Cristo de verdade. E a salvação é real, a eternidade é real. Mas a forma narrativa se assemelha, sim, a uma narrativa, a uma literatura fantástica, por que não? Os salmos estão repletos de poesia. O próprio Tolkien participou da tradução do livro de Jó para a Bíblia de Jerusalém em inglês. E é curioso a forma como ele abordava o livro de Jó. Tolkien, enquanto enquanto um literato católico romano, piedoso, realmente um cristão que, embora tenha suas diferenças teológicas conosco, amava Jesus Cristo realmente, confessava o mesmo credo. Mas Tolkien, ao abordar o livro de Jó, ele nota no livro de Jó alguns artifícios literários parecidos, sim, com a da literatura fantástica. Algumas semelhanças narrativas que se desenvolvem como a literatura. E isso não arranca nem um pouco a autoridade ou a realidade das escrituras. Pelo contrário, aumenta, aprofunda. Nós precisamos disso, novamente, precisamos desse conhecimento literário, dessa noção da literatura, para saber o ponto central das escrituras, para saber a mensagem do evangelho? Não, você não precisa. Entretanto, sabendo disso, o aprofundamento que nós temos, a forma como nós passaremos a nos relacionar, não com o texto, mas com o próprio Deus, torna-se distinta do que era antes. Porque agora o aprofundamento que temos é outro. Porque agora o relacionamento que temos é outro. E aqui eu queria já encaminhar para o fim da minha fala, para a gente poder abrir para perguntas, mas o cristão, no final das contas, ele é um crítico literário. Ele é um crítico literário que olha para a criação de Deus como uma literatura perfeita. E olhando essa literatura, ele consegue dizer o que está por trás dela, mostrar o anseio que ela revela. Nós sabemos que a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Nós sabemos que a criação também evidencia algo do próprio Deus. Se foi feita por ele, há algo dele que se manifesta ali. É papel do cristão, como esse crítico literário da realidade, relacionar-se com essa mesma realidade pela lente do próprio Cristo, pela realidade do próprio Jesus, de modo que nós possamos evidenciar as manifestações do verbo, as sementes do verbo presentes na realidade. Qual é a relação da literatura com a religião? Toda.
porque toda religião, em algum sentido, pelo menos aquelas que têm a sua base em uma tradição escrita, é uma tradição que é uma religião que se aproveita da literatura. Qual é a relação da literatura com a religião? Especialmente no cristianismo, a palavra se fez carne e nos revelou uma palavra. Ela nos revelou uma palavra eterna. E Tolkien, ainda no ensaio Árvore e Folha, ele, ao desenvolver sua teoria literária a respeito dos contos de fada, e falar um pouco, inclusive, sobre a importância da literatura para a formação do nosso imaginário, para o desenvolvimento do nosso ser social, em algum sentido, e até mesmo para o nosso desenvolvimento espiritual, sim, a literatura é importante para isso também. Tolkien diz o seguinte: a alegria cristã, a glória, é da mesma espécie que os contos de fada, mas é preeminentemente, infinitamente, se não fosse finita a nossa capacidade, elevada e jubilosa. Mas essa história é suprema e é verdadeira. A arte foi verificada. Deus é o Senhor dos anjos, dos homens e dos elfos. A lenda e a história encontraram-se e se fundiram. Mas o reino de Deus, a presença do maior, não deprime o pequeno. O homem redimido continua sendo homem. A história, a fantasia ainda prosseguem e devem prosseguir. O Evangelion não abrogou as lendas, ele as consagrou, em especial o final feliz. Todas as histórias poderão tornar-se verdade, no entanto, finalmente redimidas, poderão ser tão semelhantes e dessemelhantes às formas que lhes demos quanto o homem, finalmente redimido, será semelhante e dessemelhante ao decaído que conhecemos. Tolkien nos mostra essa verdade de que a literatura nos aponta, a boa literatura aponta o nosso ser para algo além da própria realidade. É aquilo que a citação do C.S. Lewis que fiz ao início dessa nossa conversa diz: a boa arte, a boa literatura apontará os nossos desejos para algo belo. Mas se nós nos perdermos nesse algo belo que a literatura aponta, e não para o que de fato ela está mostrando, nós criaremos ídolos mortos. Quando nós redirecionamos, quando reordenamos os nossos amores para um telos eterno, para o próprio Deus, quando passamos a imitar o próprio Jesus Cristo e nos perdermos em sua natureza, nós passamos a entender e identificar as sementes do verbo que aparecem nas diversas áreas da realidade, mas especialmente na literatura. A literatura nos é um aconchego, nos é um afago, que muitas vezes nos faz lembrar do nosso eterno lar, o lar que nunca estivemos, mas que um dia estaremos. Ela é aquela que, nessa citação que fiz do Senhor dos Anéis, nos faz ver que, muitas vezes, em meio ao sofrimento, em meio à desesperança, à desgraça, há uma luz que brilha no céu, que não nos deve fazer desejar essa luz que brilha no céu, mas a verdadeira luz que fornece a sua luz a essa estrela. A boa literatura deve despertar em nós um anseio, um desejo. A relação da literatura com a religião, em especial com o cristianismo, é que ela serve como forma de discipulado para os nossos amores. A boa literatura, ela reorienta, se estivermos de fato participando de Cristo, os nossos amores. Ela redireciona a nossa imaginação, o nosso imaginário, para que possamos compreender melhor aquilo que Deus nos diz. Não apenas na sua palavra, mas também na sua criação. Aquilo que de Deus pode ser conhecido na sua criação. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. E eu gostaria, se vocês... Na verdade, não sei se o Lincoln já quer abrir para pergunta ou não, mas é isso.
Maurício, meu irmão, muito obrigado pelas palavras. Nossa, foi incrível, foi uau, maravilhoso. Uma literatura como discipulado, né? Isso me tocou muito agora nessa parte final. E eu já quero abrir para as perguntas. Já vi que o Luciano está com a mão levantada. Luciano, pode abrir seu microfone, câmera, pode fazer sua pergunta aí, meu irmão. Parabéns, Maurício. Foi incrível essa aula. Obrigado, Muito Lúcio. obrigado mesmo. Eu queria perguntar, Maurício, você citou Tolkien, né, e C.S. Lewis, e falou que Tolkien é um cristão piedoso, né? Sim. E quando a gente lida com uma obra literária que existe, que tem uma certa beleza literária, mas que não vem de uma fonte como, por exemplo, Tolkien ou C.S. Lewis, como você citou. Bom. Por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo, de José Saramago, Uhum. que é um Nobel de literatura, onde existe muita beleza literária, mas que certas coisas que estão ali escritas, se fossem colocadas como historicidade ou doutrina, seriam coisas ruins. Mas que, por não ser esse o propósito da obra, ser um propósito ficcional, né? Existe beleza ali pelas coisas que estão escritas terem sido escritas com propósito de beleza poética, né? Sim. Como, por exemplo, quando no Grande Sertão Veredas, quando o personagem principal diz que ele vê todas as barbaridades que acontecem no sertão, e ele fala, olha, se Deus existe, eu não sei, mas que o diabo existe, eu tenho certeza. Então, como que a gente lida com esse tipo de literatura, onde nós que somos cristãos, né, falando dentro do ponto de vista do cristianismo, de que coisas que não são tão boas do ponto de vista doutrinário para o cristianismo, mas que existe muita beleza literária? Cara, ótima pergunta. O que nós precisamos ter em mente é que, óbvio, no caso do C.S. Lewis, o Tolkien, Chesterton, a Dorothy Sayers, os demais escritores cristãos que produzem literatura, há uma facilidade, especialmente para o cristão, de identificar esses paralelos. Eu não digo paralelos no sentido de ele estar tentando evidenciar uma história bíblica, não. Mas de princípios, de valores, até do simples belo, uma descrição bela de algo. É mais fácil, sim, num autor cristão. Mas isso não quer dizer que seja difícil em um autor não cristão. O exemplo que você deu do Saramago, eu acho que é especialmente bom. Vamos lembrar aqui do Ensaio sobre a Cegueira. No Ensaio sobre a Cegueira, nós temos dois aspectos lá que eu gostaria de levantar aqui, que eu acho que é interessante. Um aspecto feio e um aspecto que é belo, que é verdadeiro, mas que não é tão bom. O aspecto feio, qual que é? É o aspecto estético mesmo da obra. O Saramago tinha um modo de escrita que ele compreendia que as pontuações gráficas que nós utilizamos no texto, elas não são necessárias e elas atrapalham. Desse modo, ele desenvolveu uma forma de escrever que se utiliza apenas das letras maiúsculas, dos pontos finais e das vírgulas, só. Não tem ponto de exclamação, não tem ponto de interrogação. A genialidade do Saramago está em conseguir transmitir aquilo que ele queria, as emoções, mesmo sem utilizar essa pontuação gráfica. Isso daí nós não conseguimos negar, é genial ele conseguir fazer isso. Contudo, arranca a beleza estética primária que nós temos com o texto. Aquela beleza quando nós vemos, de fato, quando nós vemos, por exemplo, um livro de poesia, os espaços na página não são jogados lá pelo mero acaso, eles têm uma importância estética também. Então isso é importante. Na literatura do Saramago, isso aparece enquanto algo feio. Contudo, temos um belo e uma verdade lá. Qual que é o belo que aparece em Saramago? Os relacionamentos humanos. Especialmente no Ensaio sobre a Cegueira, ele nos traz um mundo onde os relacionamentos estão destruídos. E claramente ele nos mostra isso como algo ruim.
Se é algo ruim aquilo lá, então claramente existe uma forma ideal de lidar com as pessoas. Existe um tipo ideal de relacionamento. Ou seja, o Saramago, sendo um ateu, sendo uma pessoa que tinha uma certa raivinha da religião, especialmente do cristianismo, alcançou um tipo de verdade que é cristã. E que está aí no que na teologia, na filosofia, nós chamamos de uma lei natural. Uma lei moral que está no coração do ser humano, que é o que Paulo diz em Romanos 7. O bem que eu quero, isso eu não faço. Mas se quero, eu tenho uma noção desse bem, eu tenho uma noção dessa lei, mas eu não faço. E Paulo está falando especificamente do homem decaído, o homem sem Cristo, o homem que é escravo do pecado. O homem que é escravo do pecado, o ser humano que é escravo do pecado, ele tem também uma noção do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro. A literatura, mesmo a literatura produzida por um não cristão, ela pode sim alcançar esses aspectos de beleza, esses aspectos de verdade, esses aspectos de bondade, que são aspectos que refletem uma imagem e semelhança apagada, quase perdida, quase diluída no pecado, mas que ainda está lá, que é o que faz ser possível a redenção do ser humano, inclusive. Mas, fechando aqui, tentando responder, e se eu, por acaso, não tiver respondido, me fale que eu tenho que responder melhor, mas a forma como nós devemos lidar com uma literatura não cristã, com o fim de nos alimentarmos dela, é buscar observar o que há lá de bom, de belo e de verdadeiro. Muitas vezes, a literatura vai nos trazer uma realidade concreta muito dura e pesada, como é o caso do Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo. Traz uma realidade dura, mas é uma realidade. Nem que seja a realidade do pecado, é uma realidade. E se está trazendo algo que é real, há algo de proveitoso. Então, eu acho que a possível resposta caminha por aí, de sermos atentos, sensíveis, olharmos com os olhos de Cristo. Os olhos de Cristo nos fazem observar aquilo que há de realidade, aquilo que há de reflexo, até mesmo do próprio Cristo, nessas manifestações. É o que na teologia reformada a gente chama de graça comum. São as manifestações de graça que pipocam, digamos assim, na realidade. Luciana, espero que eu tenha respondido. De fato, se eu não tiver, eu procuro responder melhor, se for o caso. Perfeito, Maurício. Respondeu sim, com certeza. Eu acho que eu que não fiz a pergunta da maneira certa. É porque eu perguntei realmente de qualquer literatura, mas os exemplos que eu dei apontavam para isso, mas eu não formulei a pergunta da maneira como eu deveria ter formulado. Na verdade, como que a gente enxerga uma literatura dessa bela, de como você falou, mas quando ela toca na religião? Por exemplo, porque, por exemplo, é claro que existem várias obras literárias que são escritas por ateu. É óbvio que a gente pode enxergar beleza nisso. Mas como que nós, cristãos, olhamos para uma beleza literária quando ela toca dentro do cristianismo e vem de uma fonte que, vamos dizer assim, para usar um termo, é herética, digamos assim, mas que existe uma grande beleza ali. Por exemplo, por isso que eu dei o exemplo do Saramago, do Grande Sertão Vereda. Entendeu? Não, entendi. Agora fez mais sentido os exemplos que você usou. Inclusive, eu nem continuei com o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, porque eu não o li. Então, eu não tenho intimidade suficiente para exemplificar em cima dele. Mas foi só um exemplo. Assim, qualquer obra que toque dentro do cristianismo, mas que traga problemáticas doutrinárias, mas ao mesmo tempo beleza poética e literária. Sim. Me vem duas à cabeça, uma do cinema e uma da literatura mesmo. Do cinema tem... Me fugiu o nome, mas é o filme do Scorsese sobre a vida de Jesus com William Dafoe, que o William Dafoe é Jesus Cristo. E lá ele faz uma narrativa totalmente... Nesse caso a gente pode falar herética, porque o Scorsese é um católico, então a gente pode falar herética, mas ele tinha os propósitos artísticos, poéticos dele, não o julgo. Mas que Jesus lá, ele morre de fato, ele tem um relacionamento com Maria Madalena, é algo todo mais humanizado, uma visão mais humanizada de Jesus sem a divindade. Nesse caso, a gente consegue encontrar uma beleza? Consegue.
Nem que seja só uma beleza narrativa. A forma como a história é contada, a estrutura, a forma como ela é pensada. Lembra do que eu disse no início, de uma boa literatura ser coerente com ela mesma? Se a estrutura narrativa for uma, e ele ir até o final de forma coerente, bem feita, isso é belo. Por mais que o conteúdo, muitas vezes, evidencie algo ruim. Mas há um tipo de beleza. A gente precisa lembrar de uma coisa, que nós, enquanto cristãos, não podemos acreditar em mal absoluto. Então, existem sementes do verbo em todo lugar. Nem que seja assim, mínima, uma raspinha. Mas existe algo. Existe algo de se aproveitar. Nem que a única coisa seja a pessoa afirmando que 1 mais 1 é 2. É verdade? Então é bom. É bom? Então é belo. O outro exemplo é um filme pop, é um livro pop bem ruim, para ser bem sincero, que é o Código da Vinci. Código da Vinci é, assim, tenebroso, eu não gosto. Mas o Dan Brown, acho que é Dan Brown o nome dele, ele tem um mérito. Ele é bom em estruturar uma história, não é bem detetivesca, mas uma história que tem aspectos detetivescos. Ele é bom nisso. E esse talento não vem dele. A gente pode pensar, não, mas ele pode ter estudado isso para trabalhar a respeito disso no livro. Tá, mas em última instância, vem de Deus. É um talento que ele desenvolveu, mas que veio do próprio Deus. Então, nós podemos trabalhar dessa forma. Claro, existem obras que vão ser até mais fáceis, mesmo que elas tenham aspectos ruins, como, sei lá, a Bússola de Ouro. Gente, que milagre, tá chovendo. Deixa eu fechar a janela. Não chovia aqui em BH há 600 anos. O Natal chegou em Nárnia. Mas A Bússola de Ouro é um livro claramente anticristão, e não é escondido, não é teoria da conspiração, é um livro, um filme anticristão, ele pressupõe diversas questões, vamos por assim, não é nem ateia, é anticristão mesmo, eles têm essa perspectiva errada do que é o cristianismo e luta contra. Mas é um universo muito bem feito, e é um universo que existe bondade. Por mais que a intenção seja quase panfletária de falar contra uma religião, é um universo que existe bondade, lealdade, amizade. Isso é bom. Nós podemos retirar algo bom daí. Óbvio, tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena você perder o tempo, sendo cristão ou não. Sei lá, você não vai procurar o que há de bom em 50 tons de cinza. A gente já sabe, sexo foi feito por Deus, mas eu não quero ver uma pessoa apanhar para fazer sexo. Você entende o que eu quero dizer? Existe coisa que vale a pena se aprofundar. Às vezes só por mera diversão mesmo, só quero ler para distrair. Dan Brown é um caso desses. Você vai ler para distrair, você não vai abstrair algo bom e maravilhoso de lá. Mas a qualidade que ele tentou colocar ali é boa. Então existem coisas a serem aproveitadas assim. Perfeito, Maurício, muito obrigado. Sobre o Dan Brown, eu acho que ele trouxe muito dessa questão da cientificidade arqueológica, né, da Bíblia, que muitas pessoas que não são cristãs puderam ter contato com esse universo cristão através do livro, né, do Dan Brown, por pior que ele seja. Mas quando você falou do filme do Scorsese, que ele traz essa questão da relação dele de Jesus com Maria Madalena, traz também, o José Saramago também traz isso, e acho que foi isso também que eu queria dizer, traz isso, e é uma coisa errada, mas o fato dele querer humanizar Jesus e transformar Jesus, de um ponto de vista literário, de alguém que sofre, né, de alguém que tem emoções, faz com que nós cristãos possamos olhar para Jesus de uma maneira um pouco diferente, mas Sim. Tem a coisa que não é boa, mas como você disse, tem que saber separar, né? Mas muito obrigado, viu? É o filtro que a gente precisa fazer mesmo. Às vezes até com obra cristã. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Ed? Beleza, eu queria só perguntar para o Maurício, voltar um pouco lá atrás, na exposição e a questão da literatura. Maurício, você que estudou aí o Tolkien, por que ele seguiu um caminho diferente do C.S. Lewis?
Ao mesmo tempo, se você for colocar numa linha de trem, os dois têm o mesmo objetivo. Só que os dois viveram juntos, C.S. Lewis foi mais dogmático, posso dizer assim, e o Tolkien, ele foi mais secular, se é que se pode colocar dessa forma. O que eu quero entender? Por que eles andaram juntos, viveram juntos no mesmo sistema, e a literatura era no século o que eles falavam, e um falou de um jeito e falou de outro jeito? Deu para simplificar? Não, entendi perfeitamente. Uma ótima pergunta, inclusive. Antes de eu responder, para não soar que eu estou levantando bandeira para um ou para outro, aqui em casa, na biblioteca da minha esposa, os autores que a gente mais tem livro é o C.S. Lewis e o Tolkien. A gente simplesmente ama os dois, leu praticamente tudo dos dois, mas, e aí vem o ponto que vai soar como uma crítica, mas não é tanto uma crítica. O Tolkien, literariamente, na produção literária, era mais maduro do que o C.S. Lewis. E a gente pode ver isso na própria produção literária do C.S. Lewis, que foi aceitando as críticas do Tolkien e foi amadurecendo a sua composição literária. Como a gente observa isso? O Tolkien entendia que a boa literatura é uma literatura, como eu disse, que se preocupa em criar algo que faça sentido, nem que seja dentro de um mundo criado. Fadas fazem sentido? No nosso mundo, não, mas em um mundo que possui a estrutura para recebê-las, precisa fazer sentido. Então, a preocupação do Tolkien é fazer algo que se assemelhe com a própria criação. O que o Tolkien fala? Ele criou um termo que é o de subcriador. O subcriador é aquele que cria a partir de algo. Ele não é um criador original. Por quê? Nós mesmos fomos criados. Se nós fomos criados, nós criamos a partir daquilo que conhecemos. Nós subcriamos. E então, por isso, nós não forçamos a história a falar o que nós queremos. E aí que está o ponto de maturidade, Tolkien, e imaturidade no primeiro livro, vamos colocar assim. Por quê? Quando nós lemos o Hobbit, que foi o primeiro livro lançado do Tolkien, é uma história que segue a estrutura mítica comum. A jornada do herói, que tem seres novos que nós não conhecíamos, vivendo uma aventura. Basicamente é isso. Nós podemos retirar lições cristãs dali? Podemos. Mas nós podemos também não tirar, e a história funciona sem isso. A história de Tolkien não necessita de uma interpretação cristã para ser boa. Isso não é verdade quando nós vamos ler o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Se você leu o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa e não entender que Aslan é Jesus, você não entendeu Nárnia. Porque aquilo lá é uma representação claríssima. Foi o motivo, inclusive, de Tolkien não ter gostado de Nárnia. Quais foram os livros de Nárnia que Tolkien gostou? Aqueles mais próximos da maturidade literária de Lewis. Um exemplo, O Cavalo e Seu Menino. Minha história preferida de Nárnia, assim, de longe. Mas por que ela é tão boa? Por que ela é uma das histórias que os críticos literários mais se debruçam? Porque, embora claramente tenha um reflexo da fé de C.S. Lewis, ela tem uma liberdade lá dentro. Tem um mundo criado de forma coerente, tem uma intervenção divina, no caso o próprio Aslan, que é coerente com a história, que se assemelha com a teologia cristã, mas que ao mesmo tempo é dessemelhante. Luciano, eu já leio rapidinho, tá? Porque senão eu vou me perder, mas eu não vou ignorar, eu leio já. As formas cristãs que aparecem no Cavalo e Seu Menino são semelhantes e dessemelhantes ao mesmo tempo à teologia. Portanto, você não precisa necessariamente interpretar com um óculos cristão. É por isso que eles têm essa divergência. Lewis tinha uma perspectiva muito alegórica das suas obras. Mas com o passar do tempo, isso foi mudando. Isso foi mudando, especialmente quando nós chegamos até que tenhamos rostos. Que livro maravilhoso.
Existe uma carga cristã lá? Óbvio. Da mesma forma que existe uma carga cristã no Senhor dos Anéis. Mas, como eu disse, você não precisa compreendê-la para entender que aquilo é bom, que é belo, que aquilo ele traz à tona um sentimento diferente, que uma literatura ruim não traz. Ele traz ao leitor algo maravilhoso. Isso responde, num primeiro momento, porque eles tinham essa divergência estética, essa divergência literária. Ela foi mudando com o decorrer do tempo. Mas, em uma resposta mais simples, é mais estilo mesmo, mas a Tolkien era mais detalhista, e por ser mais detalhista, ele te insere mais facilmente no mundo. Você não simplesmente sabe como é o condado, porque ele descreveu que lá era uma montanha com uma árvore no meio e várias casinhas. Você sabe detalhes. Não à toa, quando os filmes saíram, tem vídeos na internet, o pessoal chorando no cinema, falando, foi exatamente o que eu vi. Foi exatamente o que eu vi quando eu estava lendo. E é a mesma sensação que eu tive quando eu assisti a Sociedade do Anel, versão estendida, quando o Peter Jackson mostra a Lothlórien. Eu chorava que nem uma criança, porque foi o que eu li quando eu era criança. Eu vi a mesma coisa que eu li. Tolkien permite isso. Não foi o mesmo que aconteceu com a adaptação das Crônicas de Nárnia. Beleza que a adaptação é ruim, mas ela é ruim em algum sentido porque as analogias eram mais importantes do que a narrativa. O que Lewis queria dizer era mais importante do que Nárnia tinha para evidenciar. Não sei se me fiz claro aqui, se não, o mesmo caso do Luciano, pode falar que eu tento... Sim, você me deu uma outra perspectiva. Foi bem claro, eu gostei, valeu. Foi uma outra perspectiva que eu não tinha pensado, e de fato é isso mesmo, eu não tinha pensado nessa maturidade do Tolkien, né? E você vê isso na literatura dele, é bem diferente mesmo. Não, que bom que consegui responder então, mano. A pergunta do Luciano, ele tinha colocado aqui, um único livro do Tolkien e um único livro do Lewis, aí você me pega, né, velho? Mas assim, ó, do Tolkien, eu indicaria a Sociedade do Anel, é o meu livro preferido, não só do Tolkien, é um dos meus livros preferidos de todos os tempos, porque tem isso, ele desperta um tipo de beleza que eu não tinha experimentado até então quando eu li. Ele me mostra um tipo de beleza na amizade, na necessidade de conhecer a realidade, na natureza, na criação, nas coisas criadas por Deus. Ele me trouxe um tipo de deslumbramento que eu nunca tinha experimentado. Então, eu indicaria esse, embora seja um livro de uma trilogia, ou então o Hobbit. O Hobbit é um livro que começa e termina em si mesmo, mas ele é mais simples. Do Lewis, eu acho que não seria de literatura. Se fosse de literatura, eu indicaria o Cavalo e Seu Menino. Sou apaixonado nesse livro. Mas Os Quatro Amores foi um dos livros que me ajudou em um momento muito difícil da minha fé, em uma crise muito grande. Foi junto com o livro do Tolkien, Árvore e Folha, e o Ortodoxia, do G.K. Chesterton, foram os 3 livros que Deus usou para que eu não perdesse minha fé. Então, de literatura, O Cavalo e Seu Menino, mas de não de literatura, Os Quatro Amores. Maurício, para quem quer começar a ler Tolkien, qual seria a obra porta de entrada? Quais livros você recomendaria do Tolkien para essa pessoa ir lendo progressivamente, ir entendendo a estética do Tolkien, todos os detalhes, enfim? Ó, na literatura dele, eu indicaria, sem sombras de dúvida, o Hobbit. Porque o Hobbit é um livro extremamente fácil, simples, gostoso de ler, e assim, se lê rápido. Por mais que você não tenha o costume de ler, é um livro fácil, de fácil leitura. Então, o Hobbit, com toda certeza. E depois eu aconselharia ler o Árvore e Folha, o livrinho
sobre histórias de fadas, se eu não me engano, tá a nova edição. É um livro de ensaio, só que é um livro gostoso de ler também, ele é profundo, se você começar a aprofundar, você vai ver que ele é difícil, mas tem uma leitura num primeiro momento, simples até, você consegue pegar o básico do que ele está falando. Isso ajuda a te preparar para ler O Senhor dos Anéis. Porque O Senhor dos Anéis é meu livro preferido? É. Contudo, entretanto, todavia, o começo da Sociedade do Anel é chato num nível que, assim, hoje eu entendo a beleza. Mas a primeira vez que eu li foi graça de Deus para eu ter continuado. Há uma brincadeira entre os fãs de Senhor dos Anéis que, se você está lendo a Sociedade do Anel e chega até Valfenda, então aí você tem o direito de fazer parte da sociedade. Se não, você não tem o direito de fazer parte da Sociedade do Anel. Porque é tão moroso, tem um ou outro acontecimento legal, mas é tão demorado para as coisas acontecerem, você chega quase na metade do livro, não aconteceu nada assim de fato, que é complicado. Mas assim, se você ler O Senhor dos Anéis, depois pode ler na ordem que quiser. Existem pessoas que aconselham ler numa ordem específica. Eu particularmente não gosto dessa ordem, porque o Imaginarium do Tolkien ele tem uma liberdade muito interessante. O Silmarillion, por exemplo, ele é um livro estruturado numa narrativa, mas que as histórias colocadas ali, elas funcionam muito bem sozinhas. E mesmo que você leia só uma dessas histórias, não leia o livro inteiro, você consegue ter um contato com essa boa literatura de uma forma muito curiosa. Você não precisa ler o livro todo. Os Filhos de Húrin, mesma coisa, se bem que Os Filhos de Húrin é uma epopeia bem interessante, é um livro gostoso, mas também é difícil. Mas é isso, eu acho que eu indicaria começar pelo Hobbit, porque é a porta de entrada para drogas maiores. Muito legal, muito massa. E uma curiosidade, e também queria te perguntar, que é a seguinte: geralmente, quando obras literárias vão para o cinema, geralmente há uma perca muito grande. Geralmente, a adaptação para o cinema fica muito aquém, muito abaixo. Há alguma obra literária que foi adaptada para o cinema, independente de ser cristã ou não cristã, enfim, que te surpreendeu no sentido do filme ser ou tão bom quanto, ou muito próximo à qualidade da obra literária? De proximidade com a obra literária, eu vou ser bem sincero, O Senhor dos Anéis. Especialmente a versão estendida. São lá suas 14 horas de filme? São lá suas 14 horas de filme. Mas o Peter Jackson conseguiu captar alguns aspectos estéticos, principalmente do Tolkien, que eu acho impressionante até hoje. Mas tem um livro que aí foge um pouco, é cristão também, mas que é uma literatura que a adaptação me fez... Até hoje eu não sei qual que é melhor, que é O Silêncio, do Shusaku Endo. Foi adaptado para o cinema pelo Scorsese, e o Scorsese fez uma adaptação perfeita. Mas ele tomou uma liberdade poética de acrescentar alguns elementos na história que são pequenos, de fato, mas são de uma profundidade assustadora. Há um específico, e aqui eu vou tentar não me prolongar, até para não dar muito spoiler, porque eu aconselho demais que leiam e assistam, mas em um momento o filme fala sobre missionários jesuítas que vão para o Japão para descobrir o que aconteceu com seu professor que supostamente tinha apostatado da fé. Em determinado momento, um desses padres missionários, está prestes a apostatar da sua fé, não no sentido dele abrir mão do que ele crê. Ele não abre mão do que ele crê. Mas de negar publicamente a Jesus para salvar pessoas. No momento em que ele está para fazer isso, ele ouve a voz clara de Jesus falando: pode pisar, é um ícone que ele tem que pisar, né, para negar Jesus, ele pode pisar, já fizeram pior comigo. Fica tranquilo, pode fazer isso. E quando ele pisa,
aparece algo que não tem no livro, não sei como apareceria no livro, mas que é um detalhe que o filme traz, que é uma discussão tão profunda que até hoje eu tenho dificuldades, que quando esse padre pisa no ícone de Jesus Cristo e supostamente nega Jesus, um galo canta 3 vezes. Fazendo uma alusão de nós temos a tendência de dizer que a pessoa negou a Jesus, ela perdeu a fé, ela abandonou. Mas São Pedro não fez o mesmo 3 vezes, inclusive, diante de Nosso Senhor? Aqui eu não estou querendo dizer que então tá tudo bem, vamos negar Jesus e se salvar. Não é isso. Tanto que o livro trabalha com essa questão também. Há um personagem que faz isso diversas vezes. Mas ele traz uma ambiguidade para essa questão extremamente interessante e difícil. O que Pedro fez foi negar a Jesus, Então ele, por um instante, apostatou da fé? Eu creio que não. Mas, ao mesmo tempo, eu aceito narrativas de pessoas que negaram a Jesus em campo missionário. Como que a gente trata isso? Especialmente num contexto específico desse livro, que é um Japão onde a perseguição cristã era extrema. Gente, para quem for ler o livro ou assistir ao filme, as torturas que o filme narra, que o livro traz, são pesadíssimas. O livro nem é tão grande, eu demorei quase 3 meses para ler, eu tinha que parar, porque aquilo, a imaginação que me vinha à cabeça era assustadora. Então, é de se pensar, é uma discussão curiosa. Mas é um livro que eu indico demais, porque a adaptação é maravilhosa, e é de uma beleza extrema, eu posso dizer, de uma beleza extrema. E é muito edificante. Pelo menos me edificou muito quando eu li. Muito bom. O Silêncio. Vou assistir. Vou assistir, depois te conto. Faça isso. Vou assistir e vou ler. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Se você quer fazer sua pergunta no chat, ou se você quiser abrir sua câmera e microfone, pode levantar a sua mão. Ou podemos encerrar. Vocês que sabem. Rebeca! Boa noite a todos. Na verdade, eu queria agradecer por esse momento, porque dificilmente eu consigo participar das reuniões. E, coincidentemente, foi sobre Tolkien. Aí eu sou apaixonada por Tolkien, né? Consegui ler todos os livros? Não. Mas todo ano eu vou juntando a minha coleção na esperança de que eu vá conseguir entender tudo. Mas eu acho muito interessante a obra que o Tolkien deixou pra gente, porque ela é muito contemplativa, de formas diferentes para todo mundo. E por eu estar acompanhando a série, né, essa paixão ela voltou de novo no meu coração. E eu lembro que eu acho que cada um tem um acesso diferente às obras do Tolkien. Eu tive pelos filmes e depois pelo livro do Hobbit. E eu fui cada vez mais me aprofundando, porque, querendo ou não, um livro referencia o outro, né? Quando eu vi, eu tinha decidido que eu só ia ler Hobbit quando eu tivesse Silmarillion. E aí eu tô tentando criar uma cronologia e tô tendo quase toda a coleção. Mas enfim, assim, eu achei muito interessante porque fala exatamente essa relação da religião com Tolkien. E eu me aproximei da obra sem saber quem ele era, no que ele acreditava. Mas de alguma maneira a obra dele sempre me tocou no que ele queria passar. De uma maneira assim que eu não sabia nem descrever. Então, hoje em dia, tendo acesso à biografia dele, entendendo quem ele era e toda essa intenção que ele tinha com as obras dele, eu consigo perceber, eu encontrar, vamos dizer assim, essa religião nas obras dele, nessa questão do que ele queria passar. E eu acho que é algo que ainda é muito discutido, porque tem gente assim que se divide em acreditar que ele, como cristão, utilizou da obra dele, é uma produção assim baseada no que ele, como pode dizer, entende de forma muito literal, vamos dizer assim, do bem e o mal, como encarar o mal, onde está a presença do mal e do bem, dentro da gente mesmo. E tem gente que quer negar todo momento que a obra dele não tem nada a ver com religião, que não tem nada, e que ali os Valas são deuses e não sei o quê.
Então, assim, para mim, eu fiquei muito dividida, porque eu pensava, meu Deus, parece, assim, uma inocência muito grande da minha mente, mas eu acho que acaba acontecendo com quem consome, vamos dizer assim, alguma produção secular, vamos dizer de forma Uhum. literal. E eu ficava assim, meu Deus, será que eu estou fazendo, vamos dizer, o que é correto, lendo, se aprofundando tanto nos livros, e eu estou me distanciando da Bíblia, ou estou dividindo meu tempo em algo que talvez eu deveria estar dedicando a algo, como posso dizer, mais comprovadamente teológico. Então eu acredito assim que a reunião de hoje ela serviu muito para me reafirmar de que não há problema nenhum contemplar essa obra. Uhum. Eu acho que a gente se acostumou à beleza na música. Tudo bem um cristão consumir música clássica, ou então a beleza na pintura, enfim, artes cênicas e tudo mais, mas não a beleza na literatura. Isso parece tão óbvio quando o Maurício falou que a Bíblia ela é literatura, ela é um livro. Então, assim, eu só queria agradecer. Eu acredito que foi muito uma reafirmação mesmo, vindo de irmãos na fé, de que há problema nenhum e que há beleza, sim, nessa obra. É isso. Muito obrigada. Glória a Deus, Rebeca, eu fico muito feliz de ouvir isso. E é de fato algo que a gente tem que nos treinar para isso. Porque nós temos, enquanto cristãos, a tendência de tentar achar Jesus claramente em todas as coisas. Mas há formas de falar daquilo que nós amamos. Você pode falar daquilo que ama, se referindo diretamente a essa pessoa, a esta coisa. Você pode se referir àquilo que ama, falando sobre atributos disso. Ou falando sobre o seu sentimento. Existem formas distintas de se referir ao destino, ao alvo do seu amor. E a contemplação, sim, é uma delas. Muitas vezes uma poesia que pode não falar nada sobre Jesus, pode mostrar mais sobre Jesus do que uma poesia cristã, digamos assim. Mas fico muito feliz que tenha sido proveitoso para você, Rebeca. Camila, Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se eu abro a câmera aqui. Eu só queria fazer uma pergunta, não sei se ela já foi feita de alguma maneira pelos colegas anteriores, mas eu queria saber, Maurício, o que que você pensa sobre a questão, por exemplo, dos estilos literários, porque a gente vê que, no caso da Bíblia, por exemplo, a Bíblia é tratada como um livro, mas, na verdade, ela é um compilado de livros, né? E vários textos têm estilos literários distintos, e às vezes a gente quer ler a Bíblia da mesma forma de Gênesis a Apocalipse, isso é um problema de interpretação. Sim. Então, eu queria saber, assim, o que que você pensa sobre os estilos literários, especialmente, assim, em alguns que fazem parte do estilo poético, de recorrer a metáforas, alegorias, hipérboles, existe uma certa tentativa, eu percebo, na tradição, especialmente no evangelicalismo brasileiro, no protestantismo brasileiro, de tentar recorrer sempre a uma leitura literal Sim. do texto. E eu acho que às vezes se incorre e se perde essa beleza literária. Era só sobre isso mesmo, assim, não quero delongar, para ver o que você tem a dizer sobre o assunto. Obrigada. Muito boa pergunta. A gente tem que, primeiro, recuperar essa noção de... Ok, a Bíblia é um compilado de livros, mas é um compilado de livros que possui uma narrativa única. Então, de Gênesis a Apocalipse, está contando uma única história por meio de diversas histórias. Mais ou menos a mesma estrutura do Silmarillion, basicamente. Perdão. Tendo isso em mente, nós sabemos que terá um fio condutor, uma narrativa única, que direcionará a leitura dos demais livros. Uma pessoa que não tem um aprofundamento literário suficiente para abordar os livros com as ferramentas corretas, terá alguma dificuldade com alguns textos, mas esse fio condutor ele está sempre claro. O que é necessário é compreender, primeiro, essa diferença dos gêneros, ou seja, ser respeitoso com o texto
interpretar um fato histórico como fato histórico, interpretar um poema como poema, interpretar uma crônica como crônica, assim por diante. Porém, nós devemos, e aqui eu digo devemos, partindo do pressuposto da tradição em que estou inserido. Existe discordância dentro da teologia cristã, ok? Mas nós devemos nos voltar para a tradição da igreja, da tradição mais extensa, desde os padres da igreja até a igreja medieval e assim por diante. Por quê? Existe uma tradição que nos foi legada. E essa tradição possui algumas interpretações uníssonas. É verdade que nós não temos uma interpretação única no cristianismo. Nenhuma denominação cristã possui uma interpretação completa da Bíblia. Sempre tem textos difíceis. Mas é também verdade que existem textos que são unânimes, que a gente não discute. Existem doutrinas, por exemplo, que a gente não discute. E esses pontos nos auxiliam também a ler os textos, muitas vezes sem ter o conhecimento literário necessário. Se você conhece a dogmática cristã, ou seja, se você está familiarizado com a doutrina do nascimento virginal de Jesus, as duas naturezas, a doutrina trinitária, a criação divina e tal, você possui uma facilidade para interpretar alguns textos. É verdade, a literatura nos auxilia também. É uma ferramenta necessária, mas não é uma ferramenta que, sem ela, nós perdemos o conteúdo. Até porque nós cremos que é um livro vivo de um Deus vivo, é a palavra viva de um Deus vivo. Sendo assim, essa palavra tem poder. Não à toa que pessoas iletradas conseguem ler e compreender. Pessoas que não sabem interpretar um texto simples, às vezes, por milagre, por graça, chegam à Bíblia e entendem seu conteúdo. Então, eu acho que existem esses pontos. Os gêneros literários são ferramentas extremamente úteis, são uma bênção para a gente aprofundar o conhecimento das escrituras, mas eles não são de suma importância. É possível abordar a Bíblia, principalmente para alguém mais simples, que tem alguma dificuldade, é possível ler sem esse conhecimento. Mas não tira o dever de nós, que temos essa noção, que temos, talvez tenhamos esse conhecimento literário para aprofundar as escrituras, de levar esse conhecimento mastigado muitas vezes. Tem gente que precisa do conhecimento mastigado, a gente mastiga e entrega da melhor forma possível. Mas é isso. Eu espero que tenha conseguido responder, Camila. Sim, acho que foi esclarecedor. Obrigada. De nada. Pessoal, acho que mais perguntas? Podemos encerrar? Beleza, beleza. Já vamos caminhando para o fim, então. E, mais uma vez, agradecer a você, Maurício, meu irmão, muito obrigado mais uma vez pela exposição, por esse tempo também conosco, respondendo as perguntas. Muito obrigado, que Deus continue abençoando muito a sua vida. Nós somos extremamente edificados ao acompanharmos seu conteúdo e espero que seja a primeira de muitas vezes que você esteja aqui no NEFI com a gente. Muito obrigado mesmo, meu irmão. Lincoln, eu que agradeço, de verdade, fiquei muito feliz com o convite, fiquei lisonjeado. É um tema que eu gosto bastante, dentre os muitos temas que eu gosto, mas é um tema que eu tenho um carinho especial. E fico feliz que tenha sido um momento bom, tenha sido útil. E estou à disposição. Quando precisarem, quiserem e for possível, estarei aqui com o maior prazer. Amém, que bom, meu amigo. Pode deixar que não dispensamos, muito pelo contrário. Vamos te chamar mais vezes, com certeza, meu irmão. Mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês que estiveram conosco ao vivo também, a você também que está nos assistindo no YouTube, a você também que nos ouve no Spotify. Galera, muito obrigado. Fiquem ligados aí no conteúdo do NEFI, tá bom? E divulgue o NEFI também para os seus amigos, para os seus colegas, enfim, ajude-nos a expandir ainda mais a nossa
comunidade dialogal, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.